Crise no sistema de internação de menores infratores em Santa Catarina. Adolescentes perigosos estão sendo liberados por falta de vagas na região da Grande Florianópolis. Durante este ano, já foram registrados 5 casos de adolescentes que cometeram crimes como homicídios, sequestros, latrocínios e assaltos, e foram liberados por falta de vagas no sistema de internação de menores infratores em Santa Catarina. Por conta da inexistência de vagas, do déficit de vagas no sistema, nós acabamos tendo de voltar atrás e soltar esses adolescentes por não haver vaga no sistema, na verdade. Segundo a Vara da Infância e da Juventude, atualmente existem 28 centros de internação para menores no estado, todos lotados. Na região da Grande Florianópolis, a situação ficou ainda pior depois que o Centro Educacional São Lucas, que abrigava os internos, foi interditado no ano passado por causa das péssimas condições do local. Agora, para internar os novos infratores, é necessário que os antigos sejam liberados. Por conta disso, já trabalhando com esse déficit de vagas, é muitas vezes examinar adolescentes cujas contenções e internações estão vencendo ou estão por vencer, antecipar prematuramente a liberação deles para poder dar vazão e colocar esses novos adolescentes infratores que praticaram infrações, na verdade, né, atos infracionais graves, com violência ou grave ameaça, na contenção. Em nota, o Departamento de Justiça e Cidadania do Estado admitiu a superlotação em todas as unidades que recebem os menores infratores e afirmou que o sistema deve receber um grande investimento do governo que deve melhorar a situação atual. Um novo centro de internação vai ser construído na região da Grande Florianópolis. A obra deve ser feita nas cidades de Biguaçu ou São José, mas o problema é que nenhum dos municípios querem receber o prédio. Banalidade. Uma discussão no trânsito acabou em tragédia em Joinville, no norte do estado. Um jovem de 21 anos morreu após ser alvejado por 5 tiros. Este foi o carro alvejado pelo assassino de Djavan Moreira, de 21 anos. Ele conversava com um amigo quando um Astra parou ao lado do veículo e disparou 5 tiros. Um deles acertou a cabeça de Djavan, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital São José. O amigo da vítima, Fábio Barbosa, foi baleado no braço, medicado e liberado do hospital. Já Djavan Moreira, de 21 anos, teve morte cerebral e, por causa de uma briga banal de trânsito, se tornou a 15ª vítima de homicídio em Joinville. Ele morreu nesta manhã. O atirador, Jackson de Souza, já tinha passagem criminal. Ele se apresentou à delegacia levando a arma do crime. E em Santa Catarina, a fiscalização do trabalho rural foi intensificada. Denúncias de trabalho escravo nos setores de erva mate e madeireiro crescem diariamente. A repórter Darian Rodrigues tem mais informações. Veja. Santa Catarina terminou o ano passado em 3º lugar em todo o Brasil em trabalho escravo. Aqui ao meu lado, a coordenadora dessa fiscalização de todo o estado. Pode explicar como que isso funciona e por que isso pode estar acontecendo. Boa tarde. Boa tarde. Nós temos acompanhado crescendo nos casos de trabalho escravo em Santa Catarina, o que assusta muito porque é um estado que não tem essa tradição. Quais são os setores que mais isso acontece aqui no Brasil? Depende do estado. Em Santa Catarina, 2 setores que nós encontramos muito esses casos são a extração da erva mate e da extração da madeira. Quem for pego nessa prática é acusado do quê? É o crime de manter trabalhador em condição análoga de escravo. Essa pessoa vai responder por processo crime, vai receber multas, processos civis e processos criminais. E depois de todo o processo administrativo finalizado, ela é incluída numa lista suja. Obrigada então pelas informações. O ano de 2011 e a gente falando de trabalho escravo, né? É difícil da gente acreditar. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Darian. A Polícia Federal desencadeou hoje pela manhã uma operação para combater fraudes no INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, aqui em Santa Catarina. Os investigadores cumpriram 17 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do estado. O repórter João Salgado tem mais informações. Salgado, por favor. A maioria dos mandados foi cumprida em Araranguá, no sul do estado, e os demais na região da Grande Florianópolis. Segundo a investigação, a quadrilha adulterava e falsificava documentos e processos encaminhados ao INSS, entre eles o de aposentadoria. Um funcionário de uma agência do INSS em São José seria um dos cabeças do esquema.
Durante o cumprimento dos mandados, a polícia encontrou R$21 mil em espécie em uma casa e uma arma em outra residência. O dono do revólver foi preso por porte ilegal de arma. Há pelo menos um ano, a quadrilha estaria praticando as irregularidades. Esta manhã, nossa equipe conversou com o delegado da Polícia Federal, Hildo Rosa, que nos dá mais detalhes da operação. O INSS, para poder cumprir com seus compromissos, ele trabalha com uma dinâmica e um fluxo muito grande de documentos. Evidente que isso implica uma margem de risco, porque os servidores lhes são delegados poderes para avaliar as documentações. E aí onde às vezes as coisas acontecem, como este caso concreto. Muito bem, o novo secretário de Desenvolvimento Regional de Lages assumiu ontem. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. O administrador de empresas e contabilista Jurandir Domingo Agostini assume seu primeiro cargo público. Na coletiva não quis falar sobre os serviços a serem realizados e prioridades que, segundo ele, devem ser estudadas e analisadas, juntamente com o novo colegiado que está sendo montado. Por enquanto podemos dar prioridade nenhuma, porque nós estamos esperando a reforma que foi para a Assembleia hoje. Então, a partir da semana que vem que a gente vai ter as prioridades conforme determinação do governador. O novo secretário vai contar com um orçamento de 24 milhões por ano. Ele diz que o objetivo, com a ajuda do governo estadual, é de garantir o desenvolvimento da região. Ele tem a ajuda do governo do estado para nós desenvolver lá, isso que está meio atrasado em relação às outras regiões do estado. De que forma? Trazendo empresas, dando incentivo para essas empresas. O Ministério Público protocolou ontem à tarde um recurso contra a decisão judicial do caso da menina Kenifer Maria de Jesus, de 7 anos, violentada sexualmente e assassinada em maio do ano passado em Criciúma, no sul do estado. Recentemente, a justiça definiu que o acusado pelo crime não teve a intenção de matar a criança. O Ministério Público já recorreu à sentença judicial que desclassificou o caso da menina Kenifer Maria de Jesus, de 7 anos, que foi asfixiada, estuprada e pendurada em um alambrado em maio do ano passado para apenas violência sexual. O recurso foi protocolado na tarde de ontem pelo promotor Leonardo Lucchesi. O Ministério Público afirma que o criminoso teve sim intenção de matar a menina. Segundo o delegado responsável pelo caso, a causa da morte de Kenifer foi a asfixia. O que originou a morte não foi as lesões causadas pelo estupro, né? O laudo cadavérico é bastante claro nesse sentido, né? E então por isso que entendemos que esse recurso do Ministério Público é providencial, né, para que seja reformada a decisão do juiz de primeiro grau. Revoltada, a mãe da menina pede justiça. Tem que pagar por isso, não tem nada, ele tem que pagar por isso, ele tem que ficar lá. E mais tem que fazer com ele, tem que botar ele na enforca, fazer o que ele fez com a menina. Pega as crianças, mato, carrego, mato, estrupo, faz o que quer e a justiça não vai fazer nada com isso aí. As crianças em tratamento no Hospital Infantil Joana de Guzmão, na capital, tiveram uma surpresa para lá de animada. Hoje à tarde, integrantes de 2 escolas de samba de Florianópolis espalharam a alegria do carnaval e agitaram os pequenos. Ainda faltam alguns dias para o carnaval, mas integrantes de 2 escolas de samba de Florianópolis não perderam tempo e foram agitar a tarde de 40 das 138 crianças que recebem tratamento no hospital. Otávio ainda é pequeno, tem apenas 1 ano e 7 meses e já enfrenta uma batalha de gente grande. Ele tem leucemia. Mas apesar do duro tratamento, hoje ele pôde viver momentos de distração. Ajuda a distrair muito, né? Porque aqui na terapia é pesada também para eles fazerem, né? Estudos científicos comprovam que atividades lúdicas e recreativas auxiliam muito no bem-estar da criançada. E aqui a ideia é justamente essa, facilitar a vida dos pequenos durante este período de tratamento. E por que não tornar o carnaval de todos eles um tanto mais colorido? O fato delas estarem indo para um local fora dos quartos, fora do leito, a gente já sabe que elas hoje vão ter uma noite bem tranquila, porque vivenciaram uma festa de carnaval. E a energia do carnaval parece ter contagiado a criançada. Um pouco de alegria para aqueles que já enfrentam grandes dificuldades desde muito cedo.
Que bela iniciativa, não? A população do bairro Morro Grande, em Lages, reclama das péssimas condições das ruas e estradas do local. Segundo os moradores, a situação, que já era complicada, ficou ainda pior depois do deslizamento de terra causado pelo excesso de chuva das últimas semanas. A situação da rua João Lemos Machado, que já era estreita, ficou ainda mais complicada com o deslizamento ocorrido no último domingo. O local, que serve de passagem para automóveis pequenos e também caminhões, cedeu cerca de 1 metro. Quantos carros caiu? Caiu um ali, caiu outro para cá, já caiu uns quantos carros aí já, por causa disso aí. O prefeito tem que se lembrar da gente, né? No ano passado, um líder comunitário enviou um ofício à prefeitura. Um estudo foi feito e constatado que uma obra no local custaria muito caro. E como a obra era muito cara, daí ficou como estava. No início deste ano, mais uma tentativa por parte do líder comunitário e outro projeto apresentado pela prefeitura. Esta alternativa com um custo bem menor. Os moradores ainda esperam uma resposta. Olhando e vamos tentar ver se o secretário nos ajuda, né? O secretário de Obras de Lages reconhece que a situação é de urgência, mas ainda precisa analisar os valores apresentados para a execução da obra. Nossos engenheiros já estão planejando essa ação e pretendemos realizar ela o mais rapidamente possível, né? E dentro das possibilidades nós estaremos executando essa obra. Veja agora o mapa da previsão do tempo com Ana Carolina Bosley. O céu deve permanecer com mais nuvens na manhã desta quinta-feira em Santa Catarina. No decorrer do dia, o sol deve aparecer na maioria das regiões. A possibilidade de chuva apenas no litoral pela umidade que vem do mar. Os próximos dias devem seguir a tendência do início da semana. Tempo seco, com nevoeiros ao amanhecer e presença de sol. A temperatura segue em elevação. As máximas para esta quinta-feira são de 28 graus em Florianópolis e 26 em Joaçaba. E as mínimas são de 14 graus em Blumenau e 10 graus em Lages. A seguir no SBT News, uma entrevista com Alice Kirten, presidente do Instituto Guga Kirten. Já já.